Paz, estamos iniciando mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical à Distância, pela Igreja Fiéis à Palavra. Nós estaremos continuando a lição que nós estamos nos propondo, a aprender, que é a graça irresistível, tendo como ferramenta os canos de Dort. Hoje nós estamos no subtópico 10 da lição, acompanhando a sequência aí dos canos de Dort. E nós iremos falar hoje um pouco sobre pelagianismo, o arminianismo, o semi-pelagianismo. E nós iremos perceber um princípio, em todas essas linhas de pensamento. E nós iremos perceber que parte do mesmo princípio das obras, atribuindo aos homens alguma parte ou meritude na salvação. Por isso que nós não nos consideramos sinergistas, nós somos monergistas. Nós entendemos que a salvação é toda da parte de Deus. O homem vai apenas reagir a essas operações divinas, E eu coloquei, na descrição, como sempre, na live aí, o texto que nós iremos usar como ferramenta. E aí nós iremos acompanhar esse texto, falaremos alguns pontos chaves, tiraremos algumas palavras importantes aí do texto e nós iremos então usar isso como um método de ensino para que possamos entender um pouco melhor essas circunstâncias em que a graça opera no coração dos eleitos. Nós podemos resumir de certa forma, a disputa toda está aqui, concentrada neste momento. Deixa eu pegar a folhinha que nós sempre temos usado, na ordem da salvação. O problema está totalmente aqui, no chamado. Em que condição você se encontra neste momento, quando a palavra do Evangelho, o Espírito Santo, através de um missionário, de uma pregação ou de qualquer meio que Deus possa usar livremente para realizar esse chamado, já que aqueles que Deus predestinou, a estes também chamou. Então todos aqueles que serão salvos serão chamados pelo Evangelho, serão regenerados, receberão uma operação profunda da parte de Deus, sobrenatural, para que possa estar apto a uma fé e um arrependimento em Deus. Então o problema todo dessa disputa, arminianismo, o calvinismo, ou essas linhas que nós temos como linhas teológicas, o sinergismo e o monergismo, se concentra nesse momento. Como o homem está nessa situação diante do Evangelho, diante da mensagem do Evangelho, diante do chamado do Evangelho. Vamos então iniciar a leitura, para não perdermos tempo, subtópico 10. Outros que são chamados pelo ministério do Evangelho vêm e são convertidos. Isso não pode ser atribuído ao homem. Nós falamos na última lição, usamos como texto base aí em Mateus capítulo 13. Vocês me perdoem que às vezes eu me confundo aí com números. 10º mandamento eu vou falar que é o 5º, me perdoem. E na última lição eu falei que era o capítulo 3, em algumas partes, mas é porque a mente ela está trabalhando ali, então vocês me perdoem. Então nós usamos na última lição o capítulo 13 de Mateus, que fala justamente sobre aquela parábola, que a semente ela é lançada em uma terra e essa terra não está preparada para receber esta semente. Então aí acontecem as circunstâncias que Cristo estabelece ali, e nós falamos sobre cada uma delas e mostra que realmente é necessário para que a semente produza todo o seu potencial de germinar, de frutificar, enfim, de produzir boas obras, é necessário realmente uma operação, Deus preparar este terreno, esta plantação, para que ela possa receber verdadeiramente esta palavra do Evangelho e guardá-la no seu coração. Porém, entretanto, outros já aceitam esta palavra e guardam ela no seu coração. Ela realmente cria raiz. E por que ela cria raiz? É por causa dos méritos do homem? O homem é que teve essa participação ativa de ouvir a mensagem do Evangelho, desenvolver uma fé e se arrepender? Não. O texto vai dizer justamente isso. Isso não pode ser atribuído ao homem. Como está em Colossenses capítulo 2, versículo 13.
nós iremos ver, né, Colossenses capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Em Efésios capítulo 2, versículo 5 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20 diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Veja que muitos acham que quando Deus estabelece a lei, nós temos as condições de cumprir essa lei, senão Deus não cobraria de nós. Mas é justamente o contrário, o padrão de Deus ele é tão elevadíssimo que torna impossível para o homem cumprir tal padrão. E Deus não vai diminuir o seu padrão para que o homem possa alcançar a salvação. Nisso nós temos um grande problema. A salvação é justamente isso, essa condição terrível diante da lei que o homem possui, que alguns discípulos do Senhor Jesus Cristo, Nicodemos, quando esteve na surdina conversando com Cristo, o jovem rico e todos aqueles que participaram dessas conversas perceberam que para o homem é impossível a salvação. Veja que Cristo ele corta o mal pela raiz em todas essas conversas e diz que é necessário vos nascer de novo. Que para o homem é impossível a salvação, mas para Deus é possível. Então nós temos uma condição terrível do homem diante da lei, em que aqueles que acham que podem ir por este caminho perceberão que quando quebrar apenas um mandamento, todos os demais mandamentos também serão quebrados. Por isso que Romanos capítulo 9, versículo 16 diz: assim pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, não é do seu esforço, mas de Deus que se compadece. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado para a fé ser dada aos crentes. Nós estávamos guardados debaixo da paciência de Deus para que no tempo oportuno, né, na plenitude dos tempos, nós temos a consumação da obra. Nós temos a consumação da obra que Deus decretou desde a eternidade, para que esta obra ela seja então suficiente e necessária para que você seja salvo. Pois é pelos méritos de Cristo, diante do tribunal de Deus, em que esses méritos é apresentado no seu lugar, para que Deus declare a sentença. És justo. Né? Então somos justos, ainda que podemos novamente pecar. Mas aí nós temos um advogado junto ao Pai. E um advogado também, né, que foi enviado. A palavra, quando ela trata o Espírito Santo também como consolador, é a palavra que abrange todos esses conceitos, né, de aquele que está no nosso lado, de nos estar suprindo, né, em todas as nossas carências. Então veja que esta obra realmente ela não pode ser atribuída ao homem. E é um equívoco muito grande, todas essas linhas teológicas que começam partindo desse princípio. Então a disputa calvinista, do arminianismo, enfim, ela não acontece simplesmente nos cânones de Dort ou com Calvino, mas em toda a história da igreja nós vemos desde o primeiro princípio as obras sendo estabelecidas como um caminho alternativo para a salvação. Isso está registrado no texto bíblico, essas disputas. O evangelho já na sua raiz, sendo pregada, já encontra a oposição daqueles que tentavam colocar algum mérito da parte do homem para que ele possa ser salvo, dizendo que o evangelho suficiente não é capaz de te levar, né, para a condição certa diante de Deus, mas que você precisaria agregar algo a isto para que o homem pudesse então estar na condição correta. Mas nós sabemos que o evangelho é o poder de Deus, e este evangelho é Cristo. Por isso que nós denominamos essas doutrinas que pregamos de doutrinas da graça. Porque se é pela graça, não é pelas obras. Por isso que é importante, né, nós entendermos esses conceitos, esses termos que estão sendo usados para facilitar o nosso entendimento, o nosso aprendizado.
e assim possamos avançar mais e mais saindo dos rudimentos da fé. Por isso que nós somos fiéis à palavra. Essas doutrinas são para vocês. Nós não estamos aqui nos alicerçando em uma tradição qualquer. Nós estamos alicerçando no fundamento da palavra. É aquilo que ela nos diz, que nos torna aptos, né, a desenvolver a salvação e estarmos ali diante de Deus da maneira correta. Aí o texto continua, né? O texto dos Canos de Dort. Como se ele se distinguisse por sua livre vontade de outros que receberam a mesma e suficiente graça para a fé e conversão. Veja que eu falei, né, que o problema, então, ele se resume neste momento do chamado. Como você está nesta condição? Se você diz que você está apto a ter uma fé e arrependimento, ainda que isso seja comum a todos os homens através de uma graça preveniente, você simplesmente atacou a depravação total. Você desmereceu o peso da queda, em que a Bíblia vai dizer que todos se extraviaram, todos carecem da glória de Deus e todos se tornaram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, mas os arminianos então vão tentar encontrar refúgio neste termo, graça preveniente, para dizer que é comum a todos essa graça de Deus. Então, eles estão dizendo, não, nós usamos a graça como fundamento, né, da salvação. Então, começa em Deus. Mas, na verdade, eles estão dizendo o quê? Que a queda, né, pela qual Cristo morreu, ela foi apenas uma queda que Deus ele distribuiu uma condição para todos estarem agora aptos a, por eles mesmos, a desenvolver essa salvação, ou ser assertivos em relação ao chamado do Evangelho. Veja então que o problema se resume em como esta graça se opera. A discussão então está toda neste ponto, né, da graça irresistível, se ela é irresistível, se não é. Por que ela é irresistível? Nós já falamos, porque o homem no seu estado natural é um homem que se opõe verdadeiramente contra Deus, ou contra tudo aquilo que se chama Deus. Veja que Armínio, como sempre costumo dizer, todos os falsos mestres, eles usam de tergiversações, que são subterfúgios, maneiras de tentar introduzir o engano através de palavras dúbias, né? De palavras que têm ambiguidade. Veja que Armínio, ele defende, né, pelo menos o cerne da questão da depravação total, ele defende, assim como os calvinistas. Eu sei que com os Canos de Dort, ele estabelece, né, uma resposta aos remonstrantes em relação a essa depravação total, como se ela fosse uma depravação de certa forma parcial, já que, como eu disse, né, eles entendem que a graça agora ela alcança todos os homens da mesma maneira, sem distinção. Que todos os homens, ainda que tenham caído, né, em pecado, eles defendem o pecado original, vão ser honestos, mas que essa queda ela foi habilitada por uma graça comum a todos os homens que tornam eles aptos a responderem positivamente ao chamado do Evangelho, a uma fé e um arrependimento. Mas veja que Armínio, como todo falso mestre, ele usa de subterfúgios para introduzir, né, ou seja, é como se ele colocasse poucos venenos, né, e esses venenos eles são camuflados com outras verdades. É sempre assim os falsos mestres. Eles usam um contexto verdadeiro, e dentro desse contexto verdadeiro ele insere uma dose pequena de veneno, e ainda que seja uma dose pequena de veneno, ela é realmente danosa para a nossa vida espiritual, já que nós estamos tratando aqui de doutrinas. Veja que ele vai dizer assim, ó: mas em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, de querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom. Ele está fazendo uma descrição daquilo que nós já ensinamos, que é a depravação total. Pois é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto. Também nós defendemos isso. Há uma necessidade de que a mente ela seja transformada, uma metanoia.
né, que ele seja renovado em seu intelecto, afeições e desejos, e em todos os seus poderes por Deus, em Cristo, por intermédio do Espírito Santo, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar, desejar e fazer aquilo que realmente seja bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, considero que, estando liberto do pecado, ele é capaz de pensar, de querer e fazer aquilo que é bom, mas ainda não sem a ajuda continuada da graça divina. Olha que coisa maravilhosa! Ele fez um resumo da depravação total. Nós concordamos com todas essas falas. O homem precisa de uma transformação, é uma ação sobrenatural, e mesmo que quando ele é renovado por esta graça, ela é contínua. O último ponto, né, que nós iremos defender, que é justamente a graça perseverante, ou a graça que Deus nos preserva até o fim, já que ele começou a boa obra, e Deus não fará uma obra pela metade. Nosso Deus é um Deus perfeito, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas veja o que ele vai falar, né, nesta sua obra, no conjunto da obra, né, as obras de Armínio. Ele diz assim, porque a graça é branda e se mescla com a natureza do homem. Ou seja, nós estamos agora abrindo uma porteira. Nós estamos preparando o caminho agora para que a depravação total não seja a depravação total com tudo aquilo que a Bíblia diz do homem antes da regeneração. Então ele vai tentar agora criar um subterfúgio para introduzir o engano. Dizer que agora a graça ela está em toda a humanidade de igual modo para que o homem possa estar apto a receber esse evangelho. Então todos estariam aptos a receber o evangelho. Para não destruir dentro dele a liberdade da sua vontade, né? Vai caminhar pelo livre-arbítrio. Vou falar de novo, porque a graça é branda e se mescla com a natureza do homem para não destruir dentro dele a liberdade de sua vontade. Ou seja, um homem tem o livre-arbítrio para fazer boas obras, mesmo que ele não tenha sido regenerado. Não é uma desonestidade de interpretação que eu estou fazendo aqui, é o que ele está dizendo. Mas para lhe dar uma direção correta, para corrigir a sua depravação e para permitir que o homem possua as suas próprias noções adequadas. De um momento ele falou que nós não tínhamos, né? Nós precisávamos de uma qualificação, de uma renovação de mente. Mas ao mesmo tempo agora ele está defendendo, né, que foi dada uma graça que se mesclou com toda a natureza humana, de todos os homens, de igual modo, sem distinção, para que a vontade do homem possa ser apta a dizer sim ou a dizer não à mensagem do Evangelho. Então veja que o homem começa a ganhar contornos, né? A sua participação começa a ganhar contornos nesta operação de salvação da parte de Deus. O homem começa a ter uma vontade que ele foi capaz de discernir a mensagem do Evangelho, absorver essa semente no seu coração e assim essa semente criar raiz. Então o homem está habilitado, todos os homens, sem exceção, a receber a mensagem do Evangelho e dizer sim ou não. É o que ele está dizendo aqui, né? Enquanto, pelo contrário, essa predestinação introduz uma espécie de graça que tira o livre-arbítrio e impede o seu exercício. Então ele está dizendo, né, que se nós usarmos o conceito calvinista, nós estamos dizendo realmente que o homem ele não está apto a desenvolver esse exercício, né, de responder positivamente à salvação. E aí torna então o homem, né, segundo esses padrões que os arminianos usam, o homem se torna então desculpável. Porque já que ele não tem a capacidade de responder sim, por que Deus o fez assim? Mas nós temos essa resposta, né, no capítulo 9 de Romanos. Ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa criada dirá que a formou, porque me fizeste assim? Não tem o olheiro, né, poder para fazer do barro aquilo que bem entender? Essas respostas já estão todas contidas, né, na Bíblia. Os arminianos estão fazendo a mesma pergunta que fizeram a Paulo, né, de uma maneira retórica, de uma maneira diatribe, né? Por que Deus reclama ainda se nós estamos fazendo a sua vontade? Já que nós não estamos aptos, né, a responder positivamente ao chamado do Evangelho.
E essa resposta está registrada de maneira explícita na Bíblia. Ainda que você questione a soberania de Deus, quem és tu? Por isso que nós desenvolvemos, né, o contexto de sumo legislador. Ouça as aulas anteriores, revise, anote os termos, guarde esses termos e desenvolva a partir desses termos novos conceitos, novos ensinos, se aprofunde nas doutrinas. Aí veja o que ele vai dizer agora. Além disso, até mesmo a fé viva e verdadeira em Cristo precede a regeneração. Vamos ser honestos. A regeneração, ela era tida como uma coisa só, em alguns determinados momentos da tradição. Fé, regeneração, arrependimento, tudo isso está dentro de um mesmo contexto. Mas veja que ele está dizendo que até mesmo a fé viva, ela precede, ela antecede a essa operação. É como se Nicodemos pudesse dizer para Jesus: não, mas eu posso ter uma fé de crer que o Senhor é o Filho de Deus. Qual foi a resposta de Jesus? Não, é necessário vos nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E se você não vê o reino de Deus, você não ter essa capacidade, essa habilitação especial da parte de Deus, você não tem fé. Então nós temos um problema grave no arminianismo, que rejeitam os conceitos bíblicos estabelecidos na palavra de Deus e tentam introduzir esse conceito que não existe, de graça preveniente, em que todos foram habilitados, né, a receber essa capacidade em seu arbítrio, em sua vontade, de responder positivamente. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que a fé é um dom, assim como o arrependimento. Nós não temos como poder ter fé verdadeira se nós não temos essa operação sobrenatural da regeneração. Então, meus irmãos, mais uma vez, se você disser que a sua fé, neste momento aqui, ela antecede a regeneração, porque você foi habilitado por uma graça comum a todos os homens, você então está assumindo uma posição arminiana, uma posição sinergista, uma posição que é um subterfúgio para dizer que o homem participa da salvação. Então você está dizendo que neste momento, quando o evangelho é pregado a você, você tem a capacidade de ter uma fé que antecede a regeneração. Percebe o problema que nós estamos agora colocando em prática? Se o arminiano está certo, então realmente a depravação total não é tudo aquilo que a Bíblia diz que ela é, que é comum a todos os homens em um momento em que ele está inapto. Ainda que ele tenha vida natural, mas a vida espiritual dele é uma vida morta. É necessário que sejamos vivificados para que possamos, enfim, ter uma fé verdadeira. Veja que esta condição do homem, ela é bem representada em uma parábola do Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Vamos usar aqui a palavra de Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Interessante que, como o texto aqui diz, né? Como se ele se distinguisse por sua livre vontade. Partiu do homem ter essa vontade de responder positivamente ao Evangelho. De outros que receberam a mesma e suficiente graça para a fé e conversão. Veja que tem um princípio aqui nessa parábola que ela é interessante. Que todo legalista, ele se acha diferente dos demais pecadores. Que partiu dele ter essa compreensão do Evangelho, partiu dele desenvolver as suas boas ações, que ele não é como os demais. Por isso que o Evangelho verdadeiro, o calvinismo, né, na sua essência, não é elitista, porque ele coloca todos os homens na mesma condição depravada, coloca todos os homens na mesma condição decadente, que se não é Deus operando em uma vontade soberana que é externa a nós, não depende de nós, realmente a nossa condição é uma condição complicada diante de um Deus santíssimo. E assim o Senhor Jesus nos diz assim:
E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha o Senhor Jesus dizendo: aqueles que confiam em si mesmos, esses que são legalistas, acham que as suas obras, né? Porque o problema todo é quando você torna algo verdadeiro em verdades. Quando você torna que a fé é necessária para a salvação, mas você coloca esta fé como a obra também sua para a salvação. Veja, as pessoas não entendem que quando elas dizem que a fé partiu delas, da sua condição natural, que é uma condição que é comum a todos os homens, que dependeu delas ter fé ou não, ainda que esta fé seja proveniente de uma graça que foi distribuída a todas as pessoas de uma maneira igual, anulando assim aquela condição que a Bíblia diz que o homem nasce em pecado. Quando você diz que a fé partiu de você mesmo, você transformou esse ato, que deveria ser um ato sobrenatural, que está enraizado na regeneração, né? Por isso que nós não conseguimos distinguir fé salvífica, o chamado interno, a regeneração, a conversão, arrependimento. Nós não conseguimos discernir aos olhos naturais. Tudo isso acontece em um momento único na obra de Deus, em que Ele chama através do Evangelho. O Espírito Santo vai produzir através deste chamado todas essas ações sobrenaturais, que é transformar um coração, transformar a mente. É um novo nascimento, literalmente, né? Nós nascemos de uma condição que abandonamos as velhas obras, nos tornamos novas criaturas, para uma nova vida, para um novo recomeço, abandonando tudo que está para trás. Então, quando você diz que esta fé partiu de você, da sua condição natural como homem, você então tornou este ato uma obra meritória para a salvação. Você atacou diretamente o Evangelho. Olha o perigo que nós estamos dizendo sobre isso. Se você agregou algo ao Evangelho, você se tornou então o quê? Anátema, maldito. E não sou eu que estou dizendo. Você está indo de encontro àquilo que a palavra de Deus diz. E se ela diz que todos aqueles que agregam algo, qualquer coisa que seja, à mensagem do Evangelho, você está sob maldição. Maldição divina. E se você entender o que é uma maldição divina, você pegar os conceitos que foram estabelecidos no Antigo Testamento, né, em que Deus estabelece as maldições diretas sobre pessoas, né, o anátema, o maldito, que esse maldito ele deve ser separado para destruição. É isso que o texto bíblico está dizendo para todos aqueles que agregam valores estranhos, alienígenas ao Evangelho. E a fé como algo que parte do homem e não como um dom de Deus, você então tornou este ato uma obra também para a salvação. Por isso que nós combatemos uma fé que todos poderiam estar aptos a ter essa fé de uma maneira universal, né? Independente se você é cristão ou não cristão. Se você não é cristão verdadeiro, né? Estou falando no sentido verdadeiro, e você defende que o homem pode ter essa fé antes da regeneração, você então está dizendo que este homem está participando com as suas obras para a salvação. E aí o Senhor Jesus diz: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano, né? Publicano era a imagem do pecador, aquele que colocava os encargos, né, se vendiam, eram verdadeiros prostitutos, né, por ter se vendido ao sistema, e então eles eram considerados, né, nesse sentido, uma figura de um pecador. E o fariseu não, o fariseu era o homem da lei, que guardava, sentava-se na cadeira de Moisés. Era aqueles que amavam os primeiros lugares. E aqui nós temos um exemplo bem explícito, né, do que era um fariseu, um homem orgulhoso, cheio de si mesmo. E o fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou. Veja que o discurso é bonito, cheio de flores, né, de santidade, de piedade, né? Graças te dou, porque não sou como os demais homens, oh meu Deus, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Ainda aponta, né, para deixar bem claro, explícito. E quantas vezes nós vemos isso nas igrejas? É algo que nós devemos banir da nossa comunhão, esse elitismo, né, de não nos sentirmos corpo, unidos, unificados, com juntas verdadeiras de amor.
Jejum 2 vezes na semana. Olha, ele começa a se apresentar, né, os seus méritos, né? Por isso que Jesus falava, uns que confiavam em si mesmos, né? Eles estavam ali cessando a sua salvação em si próprio. E veja que o jovem rico faz a mesma coisa. O jovem rico apresenta, né, cumpro a lei desde cedo, eu fui ensinado nesse caminho. E aí Jesus desmorona todo esse arcabouço, né, de salvação, de meritude através de obras. E aí ele coloca então um sentido verdadeiro do que é realmente o caminho para a salvação. E aí ele diz: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele é realmente um homem piedoso, né? Promove a obra do Senhor. Homens que realmente estão ali empenhados, vestindo a camisa. Homens que são tidos como santos, né? Inclusive tem pessoas que só chegam na igreja erguidos por outros irmãos. É como se ele vai passando, as pessoas vão tocando na sua roupa, né, para pegar um pouco da unção. Aí nós temos no outro lado, né, um pecador. Aí o publicano, porém estando em pé de longe, nem ainda, eu acho essa descrição uma das mais significativas e emocionantes da palavra de Deus. Nos mostra quão destruídos nós somos pelo pecado e o quanto isso destrói a nossa estima, destrói a nossa condição, né? A nossa vida toda ela é arrasada pelos efeitos do pecado. E veja que esta operação de você reconhecer isso é uma operação também sobrenatural, porque o homem natural ele é arrogante. Mas quando nós temos o verdadeiro entendimento da salvação, nós perceberemos que o único lugar que nós deveríamos estar é ajoelhados diante da cruz, recebendo aquelas gotas de sangue que são vertidas, né, desta fonte inesgotável de amor e que foi manifestada realmente nesse momento histórico da humanidade, em que o Filho do Homem se reveste de carne, sobe no madeiro, para que hoje nós pudéssemos ter um alvo para olhar. E veja que o publicano ele está nessa condição, ele está destruído. O pecado realmente arrasa conosco. Estando ele em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Ou como o texto original, né, nós nos levam àquele entendimento da propiciação, ser propício a mim, pecador. E aqui nós vemos que não é simplesmente também uma falsa piedade, porque muitos, né, nós temos a autopiedade, né, aquelas pessoas que vivem reclamando da vida, vivem reclamando das suas condições, e temos esse também que nós devemos saber discernir. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Né? Por isso que o texto dos Cânones de Dort vai culminar nessa descrição, como a heresia orgulhosa de Pelágio afirma. Por que Pelágio? Porque nós associamos o arminianismo ao pelagianismo, ou semi-pelagianismo. As pessoas muitas vezes acusam o calvinismo, né, de ser desonesto, de dizer que o arminianismo ele não é o pelagianismo ou ele não é o semi-pelagianismo. Por que ele não é? Porque, segundo os arminianos, né, nós temos essa descrição de graça preveniente. Guarde esses termos, anotem esses termos. E esta graça preveniente, então, começa em Deus, né, já que Deus ele coloca todos os homens numa condição que estão aptos, através do seu livre-arbítrio, a operar positivamente diante da mensagem do Evangelho. E já que nós temos o semi-pelagianismo, não, que ele diz que o homem ele recebe também uma operação da graça, mas em um determinado momento ele vai ter que, por ele mesmo, responder positivamente. O pelagianismo não, o pelagianismo já foi uma declaração explícita contra a doutrina da depravação total ou do pecado original. O pelagianismo ele vai dizer que Adão ele é apenas um exemplo
que ele não transferiu o pecado, né? A sua descendência ela não foi contaminada pelo pecado, e que Jesus Cristo é apenas um outro exemplo também daquele que cumpre a lei. Então nós tínhamos dois exemplos para seguir no pelagianismo: Adão, como um homem que não venceu a lei, e ele não era o exemplo para seguir, mas nós tínhamos então Jesus como modelo do exemplo para seguir. Jesus não era apenas, não é o caminho, Jesus é o exemplo, né? Ele não é o próprio caminho em si mesmo. Então o pelagianismo ele foi uma heresia aberta, uma declaração de guerra contra a doutrina do pecado original. Só que quando o filho ele vem muito feio, as pessoas logo começam a ter reações, né, acaloradas, né, diante de um objeto que é realmente feio. Por isso que o engano ele sempre vem disfarçado. E você vai ver que o pelagianismo não deu certo, né, a apresentação do erro não foi, né, como dizer, podemos dizer assim, que o pelagianismo foi uma das heresias mais combatidas na história da igreja. Foram mais de quatro concílios, né, que realmente condenaram o pelagianismo à heresia. E o próprio Sínodo de Dort já também declara, como nós vemos aqui, né, como a heresia orgulhosa, declara que o pelagianismo é realmente uma heresia. Mas aí nós temos então, no decorrer, as pessoas que quando reformularam uma nova tentativa, né, de colocar méritos no homem, eles então usam uns conceitos menos explícitos de erro. Eles vão então usar esses meios termos, né, dizendo que não, o homem realmente nasceu em pecado, né? Mas o homem que nasceu em pecado, ele nasceu apenas ferido, não foi realmente um golpe mortal na natureza. Nós continuamos sendo, né, a imagem e semelhança de Deus, e se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos as condições, o livre-arbítrio, a pré-condição de realmente podermos responder positivamente, né? Então, os semi-pelagianos eles vão falar justamente isso, né? Que o homem ele vai ter um princípio que vai poder, né, juntamente com a graça de Deus, ser salvo, né? Caminhar no caminho da salvação, desenvolver a sua salvação. Então, no primeiro princípio, ele está apto, mas ele não tem força suficiente para chegar ao fim do caminho. Por isso que a graça ela vai ser, então, agregada. Nós dizemos que o pelagianismo é realmente, né, o monergismo humano, como alguns teólogos atribuem a tal doutrina, porque realmente o pelagianismo ele diz que só o homem ele é capaz, ele não precisa de mais nada externo a si mesmo para ser salvo. É realmente uma declaração de guerra, né, contra doutrinas. Por exemplo, uma criança quando nascia nessa doutrina pelagiana é uma criança que está isenta de contaminação. Ela pode ser salva sem precisar dos méritos de ninguém, a não ser dela própria continuar nessa condição. Então o ambiente é que deturpava ou que corrompiam o ser vivo, né? Nós vemos isso em algumas doutrinas, né, humanistas, né, que o problema está então nós somos uma página em branco, e essa página em branco ela será escrita a partir daqueles mecanismos externos à nossa conveniência. Então Pelágio ele nasceu, né, aproximadamente no século IV e viveu entre o século IV e o século V. Né? Em 400 ele chega em Roma, e o problema é que quando ele chega em Roma, nós temos então uma condição que é comum, né? Nós não separamos as boas obras, né, de uma fé viva. Se você tem uma fé verdadeira, então é necessário que você produza boas obras, porque não há dicotomia entre a fé verdadeira e as boas obras, entre aquele que nasceu de novo, né, que está apto para as boas obras em Cristo e viver uma vida dissoluta. Pelágio chega em Roma e vê irmãos que se dizem cristãos, mas vivendo de uma maneira que não está de acordo com a vida cristã. E aí, o que ele entendeu? Quem é aquele que está pregando aqui o evangelho? Vamos dar um exemplo, né? Quem é o pregador aí? O maior expoente? Agostinho. Agostinho pregava a graça de Deus. Vamos fazer uma ressalva em relação a Agostinho, porque Agostinho
ele tem algumas inconstâncias na sua teologia, como todos nós. Nós desenvolvemos a teologia durante toda a nossa vida, né? Como ele é um grande apologista, né? É lógico que, como ele está sempre na ponta da lança, e ele está expondo essas verdades, trabalhando no desenvolvimento dessas sistematizações da verdade, é lógico que vai conter falhas nos seus argumentos. Então, quando ele fez o primeiro livro, né, do livre-arbítrio, essa obra aqui, que a gente pode, o volume 8, né, da editora Paulus, nós percebemos que ele comete alguns problemas graves, né? Ele defende a questão da responsabilidade do homem, né? E que o homem ele vai realmente sofrer os efeitos do pecado. E esse texto ele será usado contra o próprio Agostinho por Pelágio, ou pelos discípulos de Pelágio, quando foram desenvolver então a doutrina do pelagianismo. Veja que Pelágio, em 409, ele começa então a fazer um ataque a essas doutrinas da graça. E aí ele fala, né, faz um estudo sobre as cartas paulinas naquele momento. E então está declarada a guerra então às doutrinas da graça ou a doutrina do livre-arbítrio. E aí você percebe que, para sustentar a sua posição, ele usa textos do próprio Agostinho, que posteriormente Agostinho ele vai se retratar, né, de alguns desses termos. Por exemplo, Agostinho defendia a predestinação, mas Agostinho caía no problema que é uma inconstância, né? Você não está sendo consistente na sua doutrina. Você diz que defende a predestinação soberana de Deus, mas ao mesmo tempo condiciona a salvação aos sacramentos. Por exemplo, né? Para você ser salvo, você vai ser salvo pelos sacramentos, no sentido de que os sacramentos podem salvar alguém, e não simplesmente a graça de Deus. Os sacramentos é uma confirmação ou mais um testemunho, né? Já que a fé, que é realmente necessária para a salvação, essa sim foi um dos meios obrigatórios para que todos os homens possam realmente ser salvos. Então nós não negamos os meios contidos no decreto da salvação, mas nós devemos saber do que se trata esses meios e como se processa esses meios dentro do plano da salvação. Mas uma coisa que nós podemos garantir é que os sacramentos não são, né, você não precisa ser batizado necessariamente, né, mergulhar nas águas, ou seja, ou por outro método que você possa estar defendendo aí, né, com aspersão, enfim. Veja que o bandido da cruz, ele não foi batizado, mas quando você nega o sacramento, né, aí você deve rever o conceito como, né, se você realmente é um cristão que está ali para ter Cristo como seu Senhor, já que Cristo estabelece, dentro da medida do possível, nós fazemos esses sacramentos, né? Batismo, Santa Ceia, temos outros meios de graça, né, que é a palavra de Deus, a oração, o jejum, tudo isso são meios de graça para nós vencermos as dificuldades. E aí Agostinho faz um outro tratado, né, para se defender desses ataques. Nós temos então a graça de Deus então de uma forma mais consistente, mas ainda assim ele comete alguns erros também em outros tratados, né, da graça. Veja então que o pelagianismo realmente é uma afronta à doutrina bíblica, né, do pecado original. Então em 412 nós temos o primeiro combate realmente, né, oficial ao pelagianismo. Nós temos no concílio de Éfeso 430, 431, 32, nós temos outro ataque certeiro, e também, né, que é o concílio de Orange, né, o segundo concílio de Orange, em 529. E aí sim declara que tanto o arminianismo quanto o semipelagianismo são heresias, e são então abolidas essas heresias do seio da igreja. Mas elas sempre voltam, né, e elas voltam de maneira sempre atenuada. Então veja que é um processo. E veja que essa disputa ela está desde o primeiro momento na igreja. Veja que quando Paulo vai pregar às igrejas da Galácia, quando ele se retira para outros campos missionários, pessoas se introduziram ali no meio da igreja e começaram então a produzir um acréscimo, uma promoção de um acréscimo ao evangelho. Não bastasse somente a graça, teria que também termos a circuncisão naquele momento, já que a igreja era dividida ali, né, da sua origem, da igreja de Jerusalém. E ali nós temos a raiz do evangelho, né, provindo do povo hebreu, dos judaizantes. E esses judaizantes ainda tinham ranço, né, da antiga lei.
como um dos mecanismos, né, de santificação, de purificação, os rituais que ali continham. E aí eles começam a dizer que não, que só o evangelho não é suficiente, teria que ter então a circuncisão como um dos meios também, né, agregando algo ao evangelho. E veja que Paulo vai falar isso na carta aos Gálatas, né? Gálatas capítulo 1, nós temos então Paulo dizendo justamente isso, né? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro. Não existe dois evangelhos, dois caminhos, não existe dois senhores pelos quais você possa realmente servir. E aí Paulo fica agora, né, admirado. Como pode? Vocês receberam a graça de Cristo, mas vocês agora estão passando rapidamente, estão em transição. Vocês estavam numa posição na fileira do bom combate, né, de Cristo te alistou para o combate, mas agora vocês estavam saindo dessa posição e indo para uma outra posição que não é a posição do exército de Deus. Você é um desertor. Você está desertando da posição que Deus colocou diante de vocês. Que o evangelho é a graça de Deus, é o poder de Deus, é Cristo, é os méritos de Cristo. E aí ele diz que fica maravilhado, né, que eles estavam passando dessa posição para outra, desertando. Você estava numa condição em que você é um desertor, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, né, do verbo tarassontes, né, que imagina Jesus Cristo naquele barco, onde o mar estava ali né, agitado, e aí os discípulos estavam todos, né, inquietos, perturbados por tudo aquilo ali que estava acontecendo. A situação dos discípulos não era uma situação de paz. E veja que na ponta do barco, na proa do barco, está o Senhor Jesus ali, descansando em paz, mesmo que as circunstâncias estejam ali calamitosas. E é essa a condição que Paulo está dizendo, né? O verbo tarassontes, né? O termo grego para isso é inquietam, né? Estão inquietos. A alma dele, o coração estão perturbados por causa dessa provocação, dessa promoção de algo que não é o evangelho. Isso que acontece com as igrejas. Quando as igrejas saem da posição certa e vai para uma outra posição que não é a correta, acontece essa agitação, essa inquietação. Então eles ficam transtornados por causa desse falso evangelho. É o peso que muitos púlpitos colocam diante, né, do seu rebanho. Pastores que, em vez de pregar o evangelho ou de conciliar, né, uma mensagem da lei, mostrando que nós somos realmente pecadores, que nós carecemos da graça de Deus, e aí nós pudéssemos entender todo o plano da salvação, em que uma condição terrível agora ela é removida para que nós possamos estar diante de Deus de maneira graciosa. Então você vai perceber que isso causa no coração, na mente do povo de Deus, quando o evangelho é removido, inquietação e transtorno como consequência. Você fica transtornado. Olha o problema que é quando você, em vez de pregar o verdadeiro evangelho, você prega um falso. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então não se trata somente da circuncisão aqui, se trata do princípio que é estabelecido desde o primeiro momento como oposição ao evangelho. Por isso que nós dizemos que o arminianismo, pelagianismo, semipelagianismo, o próprio pelagianismo, né? Todos eles partem do mesmo princípio, assim como aconteceu com a disputa judaizante logo no início do evangelho. Todos eles partem do princípio de agregar à obra da salvação méritos humanos. Algo a mais, acrescentar, uma pequena porçãozinha. Você desvirtuar o ensino através de pequenas porções de veneno, e esse veneno então vai ter uma dose letal, ainda que seja em poucas quantidades. Então todas as vezes que você agrega algo à mensagem do evangelho, você está sob maldição, né? A maldição está sobre você. E não sou eu que estou dizendo, esse é o peso. Por isso que nós temos um compromisso de pregar a verdade, de não recuarmos nisso, porque vidas estão em jogo, né? Vidas que estão sendo destruídas por esse falso evangelho. E veja que lá em Atos capítulo 15, né, esses homens que tentaram produzir o engano no seio da igreja foram homens que diziam estar sob a autoridade daqueles que eram
as colunas, né, da igreja ali primitiva, né, Pedro, João, Tiago, os apóstolos da maneira geral. E ele diz assim, ó, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Veja que eles estão agregando algo à salvação que era somente por Cristo. E aí nós temos então Pedro se levantando e dizendo: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, como os gentios também. Então não há mais separação. Aqueles que estavam fora do aprisco, eles não precisam ir para os costumes de Moisés ou para a lei para que eles possam ser salvos. Eles serão salvos pela graça. É Pedro, uma das referências da igreja primitiva, dizendo: a graça alcançou também os gentios, assim como ela também nos alcançou, nos livrando do jugo da lei. E aí nós temos a palavra de Tiago lá no versículo 24 que diz: porquanto ouvimos, já dando os vereditos sobre essa sentença, que alguns que saíram de entre nós, realmente ele confirma, alguns saíram de entre nós, não quer dizer que eles estavam, né, com a missão de representar os discípulos, não é isso que o texto está dizendo. Vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas. Veja que as mesmas palavras que Paulo usa na carta aos Gálatas, eles inquietaram e eles perturbaram, já que quando você muda a sua posição, você fica agitado, você não está na posição correta, e isso causa na sua alma o que? Perturbação. Dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado, não lhes tendo nós dado o mandamento. Tiago está desmentindo os falsos mestres, aqueles que diziam estar sob a autoridade, né, dos apóstolos, que falaram que estavam falando da parte dos apóstolos para que os gentios fossem circuncidados. Tiago está dizendo assim: nós não lhe damos esses mandamentos, né? Então veja que os falsos mestres, além de tudo, são mentirosos, como é de costume, né? E aí nós temos o Cânon de Dort dizendo: mas isso deve ser atribuído a Deus, como eles os escolheu em Cristo desde a eternidade, assim eles os chamou efetivamente no tempo. Já que em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30 diz: porque os que Dante conheceu, né, não é aqui estamos falando de um conhecimento divino que Deus está aprendendo, olhando para a criatura. Não, de um conhecimento de comunhão. O conhecimento implica em comunhão. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, este também chamou. Então todos aqueles que foram predestinados foram chamados. E foram chamados para quê? Para serem conformes à imagem do Filho. Veja que a palavra de Deus, ela vai falar sobre a queda do homem como parte do plano de Deus. Um plano imutável que foi traçado na eternidade. Nós temos a resposta bíblica, né, para aqueles que têm a dúvida, né, mas a queda do homem, foi Deus que decretou que o homem caísse? Sim. Nós temos vários textos bíblicos que Deus predestinou todos esses acontecimentos de maneira imutável. Atos capítulo 2, 3 e 4, nós vemos um desenvolvimento do assunto em relação a isso. Nós vemos que o próprio aqui está dizendo no versículo 29, que isso é interessante, né, que o homem foi projetado não para ser conforme Adão, né? Adão, ele não era o caminho pelo qual nós iremos trabalhar as boas obras que glorificariam a Deus. Veja que o versículo 29 vai dizer justamente isso: porque os que Deus conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Então todos aqueles que passariam a eternidade, eles passariam a eternidade não por Adão estar ali cumprindo o pacto ali naquele momento de não comer do fruto. Eles foram predestinados desde a eternidade para serem conformes à imagem do Filho. Por isso que nós temos o plano da redenção desde a eternidade traçado para que nós pudéssemos hoje ter esse propósito eterno de estarmos tabernaculando com Deus, né, vivendo uma vida de santidade, em que o Deus estará conosco de maneira presencial, através do seu Filho, através da luz que vai nos iluminar nessa nova realidade chamada vida eterna. E então nós temos esse princípio enraizado, né, que todas as vezes, por menor que seja, você agregar algo à salvação,
você está sob maldição. Ainda que seja pequenas doses, né? Pequenos acréscimos. Você inseriu na massa uma levedura. Você corrompeu a massa. Então não há como nós pensarmos no arminianismo de outra forma, como partindo do mesmo princípio daquilo que aconteceu desde o início na igreja primitiva, em que pessoas tentaram de alguma forma colocar meritude nas ações do homem para a salvação. Por isso que o calvinismo acusa o arminianismo de partir desse mesmo princípio. Não é que ele está dizendo que a operação da graça é igual à operação da graça no semi-pelagianismo ou no próprio pelagianismo. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas nós estamos dizendo que o arminianismo, assim como o semi-pelagianismo e o pelagianismo, eles são produtos da mesma essência que aconteceu na disputa lá em Gálatas, né, na comunidade da Galácia, em que as obras elas estão sendo agregadas à salvação para que o homem possa ser salvo. E o Cândido de Dort vai ser certeiro, né? Mas isso deve ser atribuído a Deus, nós não atribuímos ao homem. Por isso que nós somos monergistas, né? Nós cremos que a salvação vem do Senhor, como Ele nos escolheu em Cristo desde a eternidade, mas assim Ele os chamou efetivamente no seu tempo, porque aqueles que Deus predestinou, a estes também chamou. Por isso que nós dizemos que o Evangelho será pregado a todos que forem salvos. Não necessariamente a todos os homens, mas a todos que foram salvos serão pregado o Evangelho. Ainda que de maneira sobrenatural, como é o caso das crianças no útero, ou aqueles que são incapazes. Então eles serão salvos por uma maneira sobrenatural. Já falamos sobre isso aqui em algumas lições passadas, né? Mas de maneira ordinária, todos os homens serão salvos ouvindo o Evangelho, né? E Deus abrindo os seus entendimentos. E Ele lhes dá fé e arrependimento, porque tanto a fé quanto o arrependimento, nós já falamos sobre isso aqui, é dom de Deus. Ele os livra do poder das trevas e os transfere para o reino de seu Filho. Então nós estávamos numa condição terrível. Nós estávamos numa condição de trevas. É outra característica daquele homem natural que não foi regenerado. Ele está nublado no seu entendimento. Os seus ouvidos estão tapados, como nós aprendemos nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo na última lição. Os seus olhos estão vendados, estão cegos, surdos, a mente cauterizada pelo pecado. Por isso que a Bíblia trata ele como tolos, idiotas. São homens que deturparam a verdade em injustiça, suprimiram a verdade em injustiça. E a tudo isso ele faz a fim de que eles proclamem as grandes virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se gloriem não em si mesmo, mas no Senhor, como é o testemunho geral dos escritos apostólicos. Veja que em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: E disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Veja que Paulo ele ora 3 vezes, né, para que Deus removesse o espinho na carne. Não vou entrar no mérito aqui do que seja espinho na carne. Mas ele orando, ele não obtém a resposta que ele queria. Mas ele tem a resposta que é a vontade de Deus para a sua vida. Então ele se conforma à vontade de Deus. Assim como todos nós, quando nós oramos, nós estamos nos conformando à vontade de Deus, e não a nossa. Por isso que dizemos: seja feita a sua vontade. E veja que lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31, diz assim: 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31, diz assim: para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Né? Em Colossenses diz também, né, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, Filho do seu amor. Então é isso, meus amados. Cuidado quando você pensa que está produzindo frutos de piedade, dizendo que você teve fé. Você está amparando esta fé em si mesmo, diferente daquilo que o Senhor Jesus nos diz, né? Que nós não devemos amparar em nós mesmos, mas sim em Deus. E aí nós somos justificados por entender que tanto a fé como o arrependimento, eles são da parte de Deus, né?
como está em Timóteo, né? Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 25, diz: instruindo com mansidão os que resistem, porque essa é a nossa missão, né, como servos de Deus, de proclamar essa verdade e não sair dela, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então nós instruímos com mansidão aqueles que estão resistindo a essa verdade, na expectativa de que Deus vai dar o arrependimento. Sabemos que a fé, como já devemos dizer aqui sempre, né, a fé é um dom de Deus, por isso que nós somos salvos, né, pela graça, por intermédio da fé. Isto não vem de nós, não é um homem dizendo aqui, por exemplo, que ele teve fé suficiente desde o princípio para que Deus possa promover a regeneração, o arrependimento e todos aqueles outros meios contidos na graça. Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, né, como igreja do Senhor. Nós estaremos agora mais uns 2 minutinhos aí com o pastor Felipe Canosa, né, no próprio canal da Igreja Fiéis à Palavra. Então ele vai estar aí mais uns 2 minutinhos entrando ao vivo aí com a mensagem abençoada para nós, para que possamos estar alimentados assim com a palavra de Deus. Então agradeço aí por vocês estarem disponibilizando seu tempo aí para assistir. Sei que eu sou feio e chato, né, mas é o que Deus tem usado nesse momento. Que Deus possa levantar mais homens, né, mais mulheres piedosas, para que esta seara realmente cumprimos, né, assim, o chamado do Evangelho para pessoas que realmente precisam ouvir essa mensagem e serem transformadas assim como nós também fomos. Vamos orar? E assim nós estaremos encerrando. O pastor Felipe então estará entrando ao vivo aí com esta mensagem. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o teu santo nome nesta manhã. Sabemos, Senhor, que muitas dificuldades têm se levantado contra a tua igreja. Mas desde o primeiro momento, Senhor, confiamos no teu poder, confiamos na tua graça, na tua misericórdia. Que nada disso também dependeu de nós, Senhor. Por isso que repousamos seguros naquele que tem todas as coisas debaixo do teu poder, das suas poderosas mãos. E assim continuamos crendo, confiando, Senhor, que nada disso é maior do que o nosso Deus. E que possamos assim estar novamente reunidos depois dessa crise, presencialmente, em congregação, para que possamos adorar o teu santo nome, em culto solene, em comunidade, em congregação, e assim possamos desfrutar da comunhão presencial, e assim que o Senhor possa colocar um fim, Senhor, em nome de Jesus, a essa situação, segundo a tua vontade, segundo o teu poder e o teu querer, mas que a igreja, sabemos, Senhor, ela está guardada em ti, no teu coração, desde o princípio, e te agradecemos, Deus, porque se dependesse de nós, nós estaríamos hoje desfrutando, Senhor, dos poderes da carne, subordinados e escravos ao pecado, mas hoje somos libertos em Cristo Jesus para que possamos estar aqui, Senhor, verdadeiramente desfrutando de uma paz verdadeira, de um consolo verdadeiro e de uma alegria que este mundo realmente não conhece, mas que só podemos alcançar em Ti, Deus. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, pelo pão de cada dia, ainda que todas as dificuldades tenham se levantado. Obrigado, Senhor, pela proteção aos nossos familiares e parentelas até aqui, e aqueles que estão em luto, que o Senhor possa estar, Senhor, consolando. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque em tudo damos graça, e em tudo sabemos, Senhor, que tudo procede de Ti, que tem uma vontade boa, perfeita e agradável, e que todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então fique com o pastor Felipe, em nome de Jesus.